se comunicaram, falaram comigo, escreveram coisas lindas e preciosas. Isso aqui é limoneto? É? Eu não tomo, eu estou brincando, eu sei, é água de coco, mas ela é diferente. Eu quero agradecer então a manifestação. Oi? Parece leite isso aqui, misericórdia. Então, não é não. Então eu agradeço de coração a manifestação de todos vocês terem falado comigo, muito carinho da parte de vocês, recebi cada palavra, li cada mensagem, amém? E como eu disse, algumas pessoas me perguntaram a minha idade, as pessoas perguntaram a minha idade, pastor, quanto está fazendo? Eu falei assim, rapaz, não sei, eu parei de contar depois dos 40, né? Deixa a vida me levar, como diz o irmão Zeca Pagodinho. Mas aí de repente, aí eu fiz um cálculo, 2025 menos 68 costuma dar 57 anos, né? Aí fiquei feliz, porque só faltam 3 anos para eu não pagar mais condução. Olha que coisa boa, né? Vou tirar a carteirinha, né? Então, você que já desfruta dessa bênção aí, eu fico só com inveja de você, mas isso vai acabar, tá bom? Mas eu fiquei mais feliz ainda, porque eu falei assim, amor, você não pega ônibus há muito tempo. Fala a verdade. Eu falei, tá bom, então eu vou ficar feliz pelas vagas de estacionamento no shopping. Idoso. Mas aí me disseram que é só 65. Aí eu vou ter que esperar mais um pouco, né? Então, não há problema. E como eu disse, pela manhã, eu fiz um gancho nisso, do que a gente está falando aqui essa noite, né? Falamos essa manhã e vamos continuar falando à noite. Eu não deixei de experimentar todos esses 57 anos da bondade do Senhor, amém? Na minha vida, Deus tem se mostrado fiel, Deus tem sido um Pai amoroso, que nunca falhou e nunca vai falhar na minha vida e não vai falhar na sua também, amém? E eu sei que você também tem testemunhos da bondade do Senhor, do quanto Ele tem sido bom para com você. É tão gostoso no Verbo da Vida, no Rema, que as irmãs vieram apresentar, é tão gostoso a gente ouvir uma doutrina tão cristalina, não é? Tão verdadeira, nos liberta, não é? Eu fui criado num lugar onde as pessoas falavam assim, Deus vai te levar para o leito de enfermidade. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero. Não, mas fique tranquilo, é porque Deus quer ensinar coisas a você. Eu falei, tá bom. E eu ficava esperando a doença me pegar, e eu esperava que ia cair num leito de enfermidade. Mas quando a gente vê que segundo a doutrina santa, segundo a palavra, a gente vê que isso não é verdade, porque como eu li pela manhã, como eu citei pela manhã, Tiago, no capítulo 1, diz assim, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e não há variação. Amém? A gente pode declarar com toda a nossa voz, com todo o nosso fôlego, que Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? E talvez algumas pessoas, elas vão mais a fundo na doutrina, elas falam assim, pastor, mas a gente vê algumas atitudes de Deus, parece que Deus foi severo. A Bíblia fala para a gente considerar a bondade, não é, Will? E a severidade do Senhor. Mesmo porque os atos de justiça, os atos de amor de Deus, os atos de conserto que Deus fez com o seu povo, não tiram a sua bondade. Pelo contrário, a bondade, ela é como o carro-chefe, não é? de uma das nuances de Deus, mas vem uma série de coisas boas que Deus carrega também no seu caráter, na sua essência. E eu quero ler então com os irmãos, para a gente começar essa noite, antes que a gente ceie, o Salmo 116, verso 12. Eu citei pela manhã, quero ler hoje com você o verso 12 e 13. Salmo 116, verso 12 e 13. O salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E o verso 13 diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Muito propício pelo que nós vamos fazer essa noite, pelo que nós vamos daqui a alguns momentos, vamos estar celebrando, lembrando, rememorando a morte e ressurreição de Jesus. Vamos ler de novo Salmo 116, verso 12, eu quero que você leia comigo, vamos ler juntos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios
Vamos ler, eu errei aqui, eu atrapalhei vocês. Vamos ler novamente, vamos lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como eu disse pela manhã, não existe o que possamos fazer para que a gente fique equiparado aos benefícios que Ele tem dado a nós. Não existe algo que eu possa fazer onde Deus diz assim, tá bom, 0-0, tá tranquilo. Não existe isso. Nós sempre vamos dever, nós sempre seríamos devedores ao Senhor se a gente pensasse em fazer as coisas na nossa força, no nosso braço. Mas quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, a gente precisa lembrar, Ele foi o sacrifício perfeito. Amém? Deus o recebe de uma forma plena. Ele é o nosso representante legal hoje. Amém? Então todo o sacrifício que Jesus fez na cruz foi propício, foi suficiente, aplacou a ira de Deus e nos trouxe a sua justiça, a sua justificação. Significa então que Jesus já pagou o preço. Amém? Então eu não posso trazer algum benefício que se equipare à graça e o favor de Deus para a minha vida. Porém, eu posso ter atitudes de gratidão todos os dias. Eu posso ter atitudes que comprovem o meu amor, o meu muito obrigado, as minhas ações de graça ao Senhor todos os dias. Amém? Então que a sua vida a sua vida seja repleta de atos de bondade. Deus tem sido bom para com você? Deus tem sido bom? Então que a sua vida tenha atos de bondade, que você volte para o Senhor e volte para as pessoas com atos de bondade. Amém, gente? A bondade do Senhor que nós tanto falamos por esta manhã, estamos falando agora ainda, esta noite, a bondade de Deus, ela é revelada através do seu amor para conosco. O seu amor, ele se reflete de duas principais maneiras. Eu falei pela manhã, a graça e a misericórdia. Amém? O texto que mais pode lembrar da graça que nos alcançou é João capítulo 3, verso 16. Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Repare, deixa o texto aí, Ele amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho. Ele possibilitou a todos que fazem uma aliança com Ele, ter o quê? A vida eterna. Então, esse texto reflete a graça de Deus para com a humanidade, para com a sua vida. Amém, queridos? Quem já foi alcançado por esse amor, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem já foi alcançado por esse amor, diga Deus é bom. Amém, glória a Deus. Então, o que é a graça de Deus? Que reflete na sua bondade. A graça, Ele dá o seu favor a quem não merece. Você experimentou da graça, por causa da obra de Cristo na cruz, você experimentou da graça. E a misericórdia? A misericórdia é quando Ele não aplica o castigo ao que merece. Vou falar de novo, para você brincar um pouco com as palavras e meditar um pouco sobre isso. Graça é quando Ele dá o seu favor a quem não merece. E a misericórdia é quando Ele não aplica o castigo ao que merece. Eu falei pela manhã, as pessoas gostam de citar e de forma errônea, eles dizem assim, a palavra do Senhor se renova todas as manhãs. Não existe esse texto. A palavra do Senhor, ela é plena em si mesma, ela não necessita morrer um dia e nascer outro dia. Ela não se renova. O seu entendimento pode ser novo a cada manhã, e pode ser que você tenha uma revelação nova todos os dias, mas a graça, ela não se renova. O que se renovam são as misericórdias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diz o texto, elas se renovam a cada manhã. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele é bom. Ele é bom.
porque Ele não precisou de uma resposta minha e sua, pelo contrário, Ele manifestou a sua graça e o seu amor para conosco. Eu penso também na bondade de Deus, que nos persegue. A gente gosta de cantar essa canção. Ele tem paciência, tem muita paciência comigo e com você. Você já reparou como Deus tem paciência com você? Você já reparou como Deus tem paciência com a humanidade? Ele não imputa o mal à humanidade, pelo contrário, Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Nesses dias onde as pessoas não querem saber de Deus, elas só querem prazeres da carne, só querem estar bem consigo mesmas, elas querem o bem-estar do seu corpo, da sua alma, mas elas estão tão distantes de Deus, e a misericórdia do Senhor continua sobre a vida deles. E aquele que quiser vai experimentar também da graça, amém? Eu poderia até dizer que a graça é um upgrade da misericórdia de Deus. Me permitam falar dessa maneira, porque eu lembro que em alguns momentos, eu não sei aonde você nasceu na fé, eu não sei exatamente onde você começou a ser ensinado, mas eu vim de alguns lugares um pouquinho complicados, e eu lembro que as pessoas cumprimentavam umas às outras, né? E às vezes eu perguntava: como é que está, irmão? Como é que está, irmã? Ela falava assim: só pela misericórdia. Quem riu é porque ainda fala isso. Peguei você, né? Tô brincando com você. Está errado falar isso? Está um pouco errado, sim. Sabe por quê? Porque hoje é a graça. Então, peraí. Então quer dizer que se eu perguntar: como é que tá as coisas, meu irmão? Você fala: só pela graça. Não melhorou muito, né? Não melhorou muita coisa. Não, pastor, mas eu passei da misericórdia para a graça. Mas a questão é que você pode fazer declarações muito melhores só pelo fato de você experimentar da misericórdia e da graça de Deus, amém? E quando alguém pergunta, você tem que ter coragem de falar assim: tudo vai bem, está indo de bem a melhor, as coisas estão melhorando na minha vida, as coisas estão se encaixando, Deus está fazendo grandes coisas. Eu tenho mais do que esperança hoje, eu tenho expectativa, porque Deus está fazendo coisas, Ele não parou de fazer e vai fazer grandes coisas na minha vida e na sua, amém? Amém? Amém, queridos? Você está feliz com isso? Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Eu disse pela manhã, vou repetir: nunca mais diga o melhor de Deus está por vir, nunca mais diga, o melhor dele já veio. Jesus Cristo é o melhor de Deus, amém? A Bíblia diz assim: se Ele nos deu Jesus, o seu melhor, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Em Cristo eu tenho direito de todas as coisas, amém? Então eu tenho uma expectativa de que Ele vai fazer grandes coisas, amém, meus irmãos? Então Ele tem paciência, inclusive para com você, que é limitado. Eu também sou limitado. Ele nos ensina a cada dia, Ele nos chama ao conhecimento, Ele nos chama porque Ele quer te elevar, Ele quer te colocar em lugares mais altos, no entendimento, na sua tranquilidade, na paciência. Ele quer que você viva bem, Ele quer que você não viva mais atribulado, que você não viva nervoso, que você não viva mais chateado com as coisas. Ele quer que você tenha uma vida leve, abençoada, amém? E quando vierem as circunstâncias, você tirar de letra, tirar em paz, sabendo que Deus tem cuidado de você, amém? Ele tem nos abençoado, porque Ele é bom, Ele tem te sustentado. Eu pergunto a você: alguma coisa lhe faltou? Tem lhe faltado algo? Tem algo que está lhe faltando? Deus tem sido o teu sustento, Ele tem sido o meu sustento a cada dia, Ele tem sido o meu livramento a cada dia, Ele tem livrado você, Ele tem te perdoado, Ele tem especialmente te abençoado até nos pormenores, nas pequenas coisas que você sabe que acalentariam a sua alma, ou de repente te trariam um consolo, uma paz. Você sabe que Deus tem feito isso por você, e Ele de fato tem feito. Irmãos, se nós não percebemos isso todos os dias, se nós não temos essa percepção, ajuste a tua sintonia. Deus nunca deixou de ser bom. Eu falei pela manhã, eu quero repetir isso. Você imagina se Deus se cansasse da sua bondade?
ele falasse assim: chega, eu fui muito bom com essa humanidade. Hoje eu vou tirar 50% do oxigênio da terra. Você imagina quantas pessoas não sucumbiriam? Quantas pessoas não sofreriam? Quantas ficariam assim, não é? Todos os dias o seu amor não falha. Todos os dias o sustento vem para você. Todos os dias o anjo do Senhor está disponível. Você nem percebe, mas ele está indo à sua frente só para livrar o teu caminho. Amém? Você não entende, mas ele faz às vezes você mudar de um caminho, só para que você não torça o seu pé num buraco. Ele cria até coisas só para te fazer feliz, porque ele tem a sua bondade no seu caráter. Amém, gente? Então imagine se ele se cansasse da sua bondade, ele falasse: chega, hoje eu não vou fazer assim. Isso não existe, isso é impossível de acontecer. Mas eu queria que você pensasse sobre isso também. Não se canse de ser bom, não se canse de fazer o bem, não importa quem seja. Não se canse de ser um homem e uma mulher espirituais. Não se cansem de perseverar em oração, em continuar na trilha da fé, em caminhar com as boas declarações, crendo que Deus tem feito e vai fazer grandes coisas na sua vida. Tenha a consciência de que Deus quer que você seja exatamente como Ele é. Então fala mais uma vez para entrar no seu coração. Diga: Deus é bom em todo tempo. Todo tempo. Ele não falha um minuto. O seu amor não falha. Por isso que eu volto um pouquinho. Eu peço a você: sintonize a tua frequência em Deus. Quando você entrar na frequência de Deus, as coisas vão começar a destravar na sua vida, vão começar a mudar na sua vida. Não é Deus que está falhando. Deus não está falhando. Você precisa sintonizar. Amém? Porque quando você perceber que a sua bondade não para, ela foi manifesta, ela começou na criação, ela continuou na cruz do Calvário, ela continuou no dia que você foi salvo, ela continuou no dia que o seu nome foi arrolado no livro da vida. Mas eu peço a você: fique sintonizado com Deus. Diga mais uma vez: Deus é bom. Diga assim: o seu amor dura para sempre. Aleluia. Você pode imaginar que Deus não mudou nenhum plano do que Ele escreveu para você? Nas empresas, no mundo corporativo, as lideranças, os executivos, eles têm um briefing, eles têm um planejamento para os departamentos, para as pessoas. E muitas vezes aquilo é frustrado. Ele diz assim: isso aqui caiu por terra, tal pessoa não vai seguir esse briefing, esse plano. Mas eu quero dizer a você: Deus nunca desiste. E aquilo que Ele falou para você como promessa, Ele mantém de pé. Amém? Eu sei que existe um contexto diferente em Romanos 11, 29. Mas Ele diz assim que as suas promessas, elas são sem arrependimento. Tudo que Deus declarou para você na salvação, Ele não se arrepende. Ele diz: uma vez Ele te declarou justo, justificado. Então tudo que Ele disse a respeito da salvação não tem arrependimento. Pelo contrário, Ele baixou um decreto sobre a sua vida. Ele disse: você é santo, você é justificado, você tem um lugar no meu reino eterno. Você entende isso? Agora, todas as promessas que de fato Ele tem feito a você, nos pormenores, eu posso dizer, Ele também não se arrepende. Ele espera só que você sintonize de volta e continue caminhando com Ele, porque Ele vai cumprir os planos que Ele começou na sua vida. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir a boa obra, ou terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, meus irmãos? A bondade de Deus, ela faz parte de um conjunto tão poderoso de princípios e valores que estão na Bíblia, estão descritos na Bíblia, não é? Mas eles são tão essenciais para a nossa formação. Por isso que eu disse: quando eu experimento e provo todos os dias. A gente leu pela manhã Salmo 34:8. Pode colocar aí, Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é. Quando você começa a provar na sua vida e perceber o quanto Ele é bom, aí Ele diz assim, que você vai ser feliz.
Bem-aventurado você que se refugiar, se esconder no Senhor, se guardar nele. Significa que quando você continuamente provar da bondade de Deus, Ele vai começar a mudar inclusive o seu caráter. Ele começa a transformar a sua vida, Ele começa a transformar o seu jeito de ser. Porque a bondade de Deus vai nos moldando todos os dias. Eu não posso, essa filosofia de vida, né, eu gosto de falar filosofia de vida, mas você sabe que é uma filosofia bíblica, tá bom? Eu adotei para a minha vida. Eu decidi nunca mais na minha vida acordar mal-humorado. Porque eu acordava às vezes mal-humorado. Eu sei que vocês nunca acordaram mal-humorados, foi só comigo mesmo, fiquem tranquilos, eu estou ainda sendo moldado, depois eu peço que vocês orem por mim, que eu quero receber a perfeição que vocês têm aí. Mas eu lembro que muitas coisas, eram muitas as variantes que poderiam mexer com o meu humor. Eram muitas as variantes. Vida financeira, minha saúde, meu bem-estar. Se eu tivesse acordado com um soninho todo redondinho, essa noite foi uma noite de sono reparador, não é? A gente coloca tantas variantes para poder ficar bem, não é isso? E a gente precisa entender que quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente pode não só fazer declarações, mas pode fazer determinações na nossa vida. Então eu disse assim: todos os dias que eu acordar, todos os dias que eu perceber que o fôlego voltou, ele na verdade não saiu, né? Mas a gente tem a sensação de que ele voltou quando a gente acorda. O coração não parou de bater, mas todos os dias, e os dias têm desafios, mas não tem problema. Isso não pode tirar minha alegria, não pode tirar o meu bom humor, porque todos os dias o favor continua. Todos os dias Deus já foi à minha frente, Ele já preparou o meu caminho. Irmãos, eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus, pelo amor de Jesus. Todos os dias Deus já foi na sua frente e preparou o seu caminho. Todos os dias Ele já preparou o seu livramento, preparou a sua cama, quando você for dormir, a sua comida, a sua mesa. Todos os dias Ele já fez. Aí eu volto à pergunta do salmista: o que darei por todos os benefícios? Eu preciso voltar em atos de bondade. E eu fiz uma determinação para a minha vida. E eu sou o meu próprio fiscal. Eu acordo sempre agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, que dia maravilhoso, que dia, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nele. Não tem tristeza nesse dia, pelo contrário, pode ter desafios, podem ter problemas, mas Deus vai me dar graça para tirar todos de letra, amém? E eu vou viver bem, eu vou viver com bondade, eu vou viver alegre. E ainda que pessoas não gostem de mim, ainda que haja adversidades pessoais ou de situações, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo assim eu vou declarar: a minha vida, a minha alegria está no Senhor, amém? Então um exercício que eu faço, parece ser uma bobagem, mas todos os dias, com a cara inchada que eu acordo, eu sei que você não acorda, mas eu acordo com cara inchada, eu preciso de um tempo para voltar às minhas vestes naturais, né? Mas todas as vezes que eu me olho no espelho, eu faço um exercício de sorrir. Um exercício de sorrir. Tá tudo, pode estar quieto. Quem acorda, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem acorda na madrugada para fazer xixi? Levanta a mão comigo. Não tenha vergonha, por favor. Xixi é normal, é coisa boa, viu? Quer dizer, não é coisa boa para guardar, é coisa boa de fazer, não é? Você já acordou na madrugada, 3 horas da manhã? Aí você acorda, você faz... Aí está apertado, você tem que ir no banheiro. Eu não sei onde é o banheiro. Antigamente o banheiro era fora de casa, era pior, né? Porque na madrugada você podia pisar numa cascavel, né? Ou se fosse num lugar mais urbanizado, no mínimo numa barata, um rato passar na sua frente. Mas as coisas é que muitos de nós temos suítes, ou o banheiro está pertinho. E quando você vai, você fala: meu Deus, que sono, que isso. Aí você vai lá e senta. Quer dizer, os homens não sentam. Perdão, o homem não senta, faz xixi, amém? O homem molha a tampa também não molha, não é? Levanta a tampa, não é? Mas a gente olha naquele espelho e a gente fala assim: eu estou dormindo há tantas horas, parece que é tão forte esse momento.
Mas Deus está olhando para mim nesse momento. Ele está guardando a minha vida. Tem um anjo que está protegendo o meu sono. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo? E a gente pode ter o hábito de ser grato até nesses momentos. Por isso que quando eu acordo, mesmo na madrugada, você vai lembrar de mim quando você for fazer xixi às 3 horas da manhã essa noite. Você vai lembrar de mim, você vai olhar para o seu espelho e sorria. Porque você pode fazer xixi, porque você tem um vaso sanitário. Porque as coisas estão indo bem na sua vida, porque Deus tem cuidado de você. E por mais que eu sinta que algumas coisas afetem o meu emocional, o sono, os desafios do dia a dia, eu posso sempre ter um sorriso. Porque o sorriso, ele é um primeiro, escreva isso aí, o sorriso é o primeiro ato de bondade que você volta para com Deus. O sorriso é o primeiro ato de bondade que você deveria devolver todos os dias para Deus. Mas eu pergunto, o sorriso fica só com a gente? Não, porque pela manhã quando a gente acorda, o nosso sorriso tem que estar para a esposa, para o filho, amém? Amém? O sorriso tem que estar para as pessoas que vão nos entregar uma carta ou uma encomenda. O sorriso tem que estar para o seu Manuel, dono da padaria, onde você vai buscar o seu pãozinho. O sorriso tem que estar porque a gente tem sido impulsionado pela bondade de Deus, que faz com que a gente não só prove, mas que a gente dê também. Você que é patrão, você que tem pessoas subordinadas ao seu senhorio, você precisa ter bondade para com os seus funcionários também. Você precisa abençoar aqueles que estão abaixo de você. E você que é subordinado, você precisa respeitar o seu patrão, ter uma atitude, um ato de bondade, assim como Deus tem sido bom para com você, que você seja bom também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A bondade do Senhor, ela se reflete ainda por tantas características, e elas estão muitas vezes voltadas ao serviço nosso do dia a dia. Então, quando você é experimentado, melhor dizendo, quando você experimenta a bondade do Senhor, você é experimentado nesta bondade ao ponto de você poder ter para com as pessoas piedade, misericórdia, justiça, santidade, generosidade para com todos. Amém? Quando você experimenta da bondade do Senhor sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer? Esses frutos vão refletir o quanto Deus é bom. Repare, eu estou dizendo assim, quando você experimenta a bondade e dá a bondade às pessoas vão experimentar da bondade de Deus. Olha que texto bonito, Efésios capítulo 5, no verso 9, abra lá. Veja assim, veja como diz o texto. Porque, nós vamos ler até o 10, diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. E o verso 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Amém? Ele está dizendo assim, toda a bondade e justiça, volta aí no verso 9, ele diz assim, o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. São frutos que você precisa carregar. São frutos que você precisa carregar. Bondade, justiça e verdade. Isso vai refletir na vida das pessoas o quê? O caráter de Deus, a bondade de Deus. Amém? A gente sempre tem dito isso aqui por esses dias. A gente falou bastante no final do ano sobre isso. A gente falou sobre justamente as nossas vidas, elas precisam ser o quê? Como diz a palavra, cartas vivas. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e verem o testemunho divino. Às vezes, você não vai necessariamente falar, mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, eu estou vendo Deus, eu estou vendo que de fato você tem Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu separei rapidamente aqui, eu quero ler, só citar para você
alguns exemplos de bondade na Bíblia, pessoas que entenderam a bondade de Deus na sua vida e foram bondosas para com os outros. Jó, se você ler, não precisa abrir, lá no capítulo 29, vai mostrar justamente que ele tem uma consciência de que Deus era bom, e ele também tinha uma atitude de ser reto, temente a Deus, bondoso, generoso. Inclusive, o testemunho de que se dá de Jó é que ele fazia muito bem aos necessitados, não é isso? Fazia bondade aos necessitados. O rei Davi também mostrou muita piedade e bondade a Saul, não é? Você conhece a história, não retribuindo o mal que ele queria fazer. A bondade do Senhor colocou até um temor na vida dele, não é? Para ele refrear, deixar as coisas para Deus resolver, amém? A bondade faz com que a gente tenha paciência para com as pessoas, que a gente não seja tão rápido a castigar as pessoas, mas entender que Deus está trabalhando na vida das pessoas, amém, meus irmãos? Na parábola dos trabalhadores da vinha, a gente vai ver, está lá em Mateus 20, não é? Você vai ver o exemplo da graça de Deus, não é? Os empregados, não é? Que entraram para o turno de trabalho, né? Mas no final do dia, você vai ver que eles receberam o mesmo salário, né? A bondade de Deus abençoando cada um, independente do que havia, do trabalho, do tempo que havia trabalhado. A gente vai ver também em Atos, a discípula Dorcas. Dorcas também, atos de bondade, era uma cristã que não media esforços. Daria outra mensagem, não é? Mas ela não media o esforço para fazer o bem, não é? Ela tinha a habilidade de fazer túnicas, vestidos, não é? E ela fazia o que? Doava para as pessoas que eram necessitadas, para as viúvas, amém? Um exemplo maravilhoso em Atos capítulo 7 é o martírio de Estevão, quando ele foi apedrejado, não é? Ele estava sendo sacrificado naquele momento através daquelas pedradas horríveis, mas ele faz uma declaração, ele fala para o Senhor não lhes imputar o mal, pelo contrário, orou pelos seus agressores. Mas o maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, é o maior exemplo de amor e de bondade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, está lá em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo ele fez para que você e eu fôssemos alcançados pela sua graça salvadora, amém? Diga mais uma vez: o Senhor tem sido bom para comigo. Diga mais uma vez: o Senhor é bom em todo tempo, e o seu amor dura para sempre, amém? Diga assim: Deus não mudou os seus planos, Deus não mudou os seus projetos, Deus continua me abençoando, amém, meus irmãos? E os seus atos de bondade? Qual que é o primeiro ato de bondade que você precisa oferecer a Deus? Qual é? Sorriso. O primeiro ato de bondade que você deve devolver a Deus é o sorriso. Você poderia fazer um favor para mim, enquanto eu tomo mais um gole da minha água de coco? Olha para a pessoa que está do seu lado e veja se ela já está oferecendo esse ato de bondade para Deus. Olha do outro lado agora, do outro lado. Aleluia. A bondade do Senhor, vamos terminar. A bondade do Senhor é constante e imutável. Deus não muda. Deus não é mais bom um tempo, menos bom outro. Deus não muda, o seu amor dura para sempre. Você pode imaginar num Deus que é bom e não sofre alterações? Não sofre alterações, pelo contrário, tudo que Ele falou Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir, amém? Deus cumpriu o seu maior amor e a sua maior prova de bondade. A gente falou muito no Natal aqui, não é? No Natal de 2024. Aquele texto
dos evangelhos que diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Não é? Alguns textos foram mudados e dizia assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Mas esse texto é muito errado, porque a boa vontade na verdade vem de Deus para com os homens, amém? O favor veio do alto para cima. Por isso que nós sempre vamos dizer: a maior bondade, a maior expressão da bondade de Deus foi quando Cristo se entregou por mim e por você. Ele colocou literalmente todos os pecados nos ombros de Jesus, para que hoje você não tivesse e não sofresse nenhuma condenação. Pelo contrário, Ele te exaltou. Jesus foi exaltado, ganhou um nome que é sobre todo nome. E nós, como filhos, segundo a palavra de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. É nessa hora que a igreja desse século tem que se alegrar. E eu vou insistir para você entender isso. Você precisa entender isso. Eu sei que eu sou, às vezes, meio insistente, para não falar chato. Mas você precisa entender isso. Eu não entendo como vocês não vibram em ouvir uma mensagem como essa. Veja bem, eu disse que Deus exaltou a Jesus e deu um nome que é sobre todo nome. É glorioso, é glorioso. Agora continua a outra parte da glória. Diz assim o texto, que Deus te colocou, ou Deus nos colocou juntamente com Cristo nos lugares celestiais. A gente precisa entender isso, irmãos. Essa é a glória. Está dizendo no princípio que tudo que Jesus tem, nós temos também. Tudo que Jesus é, nós somos nesse mundo. João escreveu isso, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. É isso que tem que te alegrar. Não é uma mensagem para a semana: essa semana Deus vai fazer um negócio lá no teu serviço, essa semana Deus vai te honrar. Não é isso que você precisa ouvir. Você vai receber um aumento. É isso que te alegra. O que tem que te alegrar é essa mensagem: nós estamos assentados juntamente com Cristo. A igreja não entende isso. A igreja moderna não entende isso, porque ela só, a igreja moderna é do me dá. Parece aquele sanguessuga, né? Que está na Bíblia. Me dá, só quer receber. Nós já recebemos tudo que precisamos. Jesus, Deus nos coloca. Olha que doideira. Vou falar assim para você entender. Tem gente que fala que é blasfêmia, mas é a palavra. Ele te colocou no mesmo nível de direitos que Jesus tem. Por quê? Por que isso? Porque Jesus, Ele levou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. O seu sangue foi o quê? O sangue da propiciação. A Bíblia diz que Jesus apresentou esse sangue lá no céu. Eternamente esse sangue foi apresentado. Quando você lê naquele texto: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai para que entre o Rei eterno. Quem é o Rei da glória? Quem é esse? Todo mundo começou a olhar para Jesus e viu Jesus entrando. Ele estava trazendo o sangue da eterna propiciação, o sacrifício eterno. Nunca mais um sangue vai ter que ser derramado. Mas Deus foi tão ousado e Deus é tão maravilhoso que Ele fez assim. Ele diz assim: olha, você hoje é santo, você é o santo dos santos, você é o justo juiz. Porque Filipenses diz que foi dado a Jesus um nome que é sobre todo o nome. Não é isso? Não é isso? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Glória a Deus. Eu sei que são coisas que parecem assim, às vezes difíceis de entender, mas não são. Deus transferiu toda a autoridade para Jesus. Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Todo-Poderoso. Cremos na Trindade. O Espírito Santo é o Espírito Santo de poder, da unção. Mas eu quero que você veja, quando Deus olha a Jesus, Ele vê o santo. O santo, a Bíblia o chama de justo e justificador.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 45, ele fala assim que o primeiro Adão, ele foi feito o quê? Uma alma vivente. 1 Coríntios 15, 45, acho que é esse texto. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Não é o segundo Adão, eu insisto com isso. Está errado falar o segundo Adão, porque se falar segundo Adão vai ter terceiro. É o último, a Bíblia está falando o último. Não tem outro depois de Cristo. Pastor, é só semântica. Não é não, é o último. O primeiro Adão é o representante. Quem é filho de Adão ainda é pecador. Mas quem é filho de Cristo não é mais pecador. A igreja tem que se alegrar com essas coisas. Irmãos, eu vou botar a igreja toda para fazer o rema de novo. Toda a igreja vai fazer o rema de novo. Porque tem que se alegrar com essas coisas, são muito básicas. Você precisa se alegrar com essas coisas. Porque o último Adão, ele foi feito o quê? Significa que ele pode dar vida àqueles que estão mortos. Significa que eu estava morto em meus delitos e pecados, mas ele me vivificou juntamente com ele. Pela graça sois salvos. Aleluia. Eu fui salvo, irmãos, você foi salvo. Esta é a maior prova da bondade de Deus. Eu lamento te dizer, mas se você não entende isso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa crer naquilo que realmente importa. Porque isso é o suficiente, todos os dias, para me dar alegria. Todos os dias, quando eu medito só um pouquinho no que eu era, em quem eu sou e o que Ele tem feito por mim. Quando eu medito só um pouquinho, eu sou vivificado nele. E se tem alguma dificuldade, eu falo: Senhor, está tranquilo. O Senhor tem me ajudado até aqui. Eu não tenho, irmãos, eu tenho como uma filosofia de vida, eu não tenho mais o direito, diante de Deus, de andar triste, de andar pesado com os problemas. Eu não tenho mais o direito. Foi muito alto o que Deus fez. É muito maravilhoso o que Deus fez. Então, ainda que você tenha suas provas e provações e diversidades e tempestades da vida, e eu sei que elas virão, não deixe que isso seja peso para você. Aleluia! Uma semana abençoada e poderosa, meus irmãos. Até terça, vão em paz, glória a Deus. Que Deus envolve seu amor, a paz, enxergue o coração e até. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!